E aí, pessoal, preparados para mais uma videoaula do nosso curso de Resistência dos Materiais 1? Bom, espero que sim, e hoje daremos início ao estudo da seção 1.4. Peço para que vocês não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no nosso canal para que a produção desse tipo de conteúdo possa ser continuada. Como nas aulas passadas, estamos tratando do capítulo 1, o capítulo que estuda a tensão. Bom, vamos lá. Seção 1.4. Tensão normal média em uma barra com carga axial. Primeiro, para a gente iniciar esse estudo, a gente tem que adotar algumas hipóteses, né, ou premissas simplificadoras. A primeira é a seguinte: a barra prismática permanecerá reta antes e depois da aplicação da carga. Um conceito aí que é novo para a gente é o conceito de barra prismática. Aí, como vocês podem ver aqui em vermelho, o que significa uma barra ser prismática? Significa que é uma barra reta com seção transversal constante. A segunda premissa é a seguinte: a seção transversal permanece plana durante a deformação. A terceira: as regiões próximas aos pontos de aplicação da carga e as extremidades não serão consideradas. Eu vou falar disso um pouco mais à frente quando eu mostrar a figura para vocês. Premissa número 4. O carregamento axial é aplicado ao longo do eixo centroidal da barra, ou seja, no centroide da seção transversal. Premissa número 5, o material é homogêneo e isotrópico. Homogêneo quer dizer que a gente está trabalhando com o mesmo material, né, na região onde a gente está considerando. Isotrópico significa que ele apresenta as mesmas propriedades em qualquer direção. Então, você está num ponto aqui, se você for para cá, para cá, para cá, enfim, para qualquer direção, ele vai apresentar as mesmas propriedades. Assume-se que a barra prismática carregada axialmente está sujeita a uma deformação uniforme, causada por uma tensão normal constante distribuída uniformemente na seção transversal. Então, vamos por partes. Barra prismática, a gente já falou, é uma barra reta com seção transversal constante, carregada axialmente. Quer dizer que o carregamento está no sentido do eixo longitudinal. Aqui é o eixo longitudinal da barra, né? Que está no sentido do maior comprimento, porque na própria definição de barra, a gente tem que uma das dimensões, né? Seja ela x, y, z, a depender da definição do nosso sistema cartesiano, é muito maior que as demais. Então, se a gente pega essa direção, ela é muito maior que essa ou que essa. Ou seja, o comprimento da barra é muito maior do que a sua seção transversal. Então, na direção do comprimento da barra, a gente tem esse eixo que é chamado de longitudinal. Então, quando a carga ela é aplicada axialmente, quer dizer que é na direção do eixo. Axialmente vem de axial, que vem de eixo, do inglês axis. Então, para ilustrar, vamos considerar essa figura aqui. A gente aplica uma carga axial, como eu acabei de explicar, nessa barra. Aí a gente vê, não sei se está aparecendo aqui, ó, a gente fez um corte, não, uma seção, passando por esse ponto aqui. Aí quando a gente faz o corte, a gente tem que garantir que o corpo permanece em equilíbrio. Então a força externa continua na parte de baixo, só que essa força externa aqui da parte de cima, ela não existe mais, que a gente subtraiu essa parte do corpo, né? Então aqui internamente tem que surgir uma força de mesmo módulo e direção, porém sentido contrário a essa de baixo, para garantir o equilíbrio do corpo. Essa força aqui, ela já não age mais externamente, ela age internamente ao corpo. Essa seção, lembrando que é uma seção imaginária, ela não existe de fato. É uma abstração da nossa mente para tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. Aqui a gente falou que ela estará sujeita a uma deformação uniforme. Aí aqui, ó, é essa região de deformação uniforme da barra. Se a gente voltar os slides, a gente vai ver que as regiões próximas aos pontos de aplicação da carga e as extremidades não serão consideradas. Então, esse ponto aqui, né, de aplicação que coincide com a extremidade da barra, esses pontos aqui eles não são considerados. Vocês podem ver que a região ela vai daqui, né, onde está terminando essas chaves aqui, até aqui mais ou menos. Então, toda essa região aqui embaixo e toda essa região aqui em cima, ela não é considerada tendo uma deformação uniforme. E para nós aqui no curso de Resistência dos Materiais 1, a gente não vai estudar o que acontece aqui para cima, porque é um pouco mais complexo. Falar um pouco sobre essa questão da tensão normal constante distribuída uniformemente na seção transversal. Se a gente pegar uma mesma área ΔA em qualquer ponto aqui da seção transversal,
nela vai atuar a mesma força ΔF. E quanto vale essa força ΔF? A gente vê aqui que ΔF é igual a sigma ΔA. Aqui, como foi um retângulo, a gente trabalhou com ΔA, mas quando a gente aproxima, né, esse retângulo de um ponto, né, tende ele a zero, aí deixa de ser um ΔA, vira um dA e o ΔF se transforma num DF. Então, a tensão normal ela é constante, ou seja, ela é a mesma e ela é distribuída uniformemente na seção transversal. Então, não é que, por exemplo, aqui nesse canto aqui, ó, tem tensão, aqui não tem, aqui já tem de novo. Não, nada disso. Em toda a seção transversal, a gente tem essa distribuição uniforme. Agora vamos falar um pouco do módulo, né, ou intensidade da tensão normal média. A gente tem que a força resultante na direção de Z é igual ao somatório das forças na direção de Z. Então, todas essas forcinhas aqui, ó, estão na direção de Z, aqui o eixo Z, e o somatório delas nos permite identificar qual é a força resultante nessa direção. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a força interna resultante é P. Aqui foi até representado com a seta maior, né? Então, a força resultante na direção de Z é P. E qual é o somatório de Fz? Se a gente estivesse somando todos os ΔFs, né? A gente estaria trabalhando com os ΔA. Porém, como a gente tende esse ΔA a zero, a gente começa a trabalhar com dA e, consequentemente, com dF. Então, uma soma discreta, que seria considerando os ΔAs, ela se transforma numa soma contínua, considerando os dAs. E, por consequência, os dFs. Então, a gente tem aqui que a força resultante em Z é P, e o somatório de Fz trazido para o contínuo é a integral de df. Porém, df é igual a sigma dA. Então, a gente tem que a integral de df é a integral de sigma dA. No entanto, a gente acabou de dizer que o sigma ele é constante. Sendo constante, ele sai para fora da integral. Então, fica sigma integral de dA. E a integral de dA é a própria área. Então, a gente chega no seguinte resultado, que P é igual a sigma A. Se a gente isolar o sigma, a gente tem, então, que passar o A dividindo, né? Então, a gente obtém sigma é igual a P sobre A. Aí, aqui, só para a gente nomear os bois, né? A gente tem que P é a força normal resultante e ela é aplicada no centroide da seção transversal. Já o sigma é a tensão normal média, média porque ela é constante, ou seja, ela é igual em qualquer ponto se analisar na seção transversal, e A é igual à área da seção transversal. Agora vamos falar um pouco da direção e do sentido da tensão normal média. Ambos, né, tanto a direção quanto o sentido, são iguais ao da força normal resultante. A gente tem que a força normal resultante é a força P, e se a gente pegar qualquer tensão aqui, né, em qualquer ponto, a gente tem que ela vai ter a mesma direção, o mesmo sentido dessa força resultante P. Trataremos agora do equilíbrio do elemento cúbico de volume. Se a gente vier aqui e pegar um quadrado aqui na seção transversal, a gente consegue estabelecer um cubo, sendo esse quadrado essa face superior do cubo. Então, essa face aqui superior coincide com a área da seção transversal e as outras estão aqui para dentro da nossa barra. As duas únicas componentes de tensão normal, σz, no elemento, têm valores iguais, porém em sentidos opostos. Então, se a gente pegar a face superior do elemento, a gente está atuando sobre ela apenas a tensão normal sigma. Já que a barra como um todo está em equilíbrio, qualquer elemento cúbico de volume em seu interior também deve estar em equilíbrio. Então, para equilibrar esse sigma apontando para cima, a gente tem que ter uma mesma tensão igual e oposta, que seria essa daqui apontando para baixo. Então, ambas têm valores iguais, porém em sentidos opostos, que foi o que está escrito aqui. Esse estado de tensão aqui, em que só atuam essas duas tensões normais, é chamado de estado uniaxial de tensões. Agora vamos falar um pouco sobre a distribuição da tensão normal média. Para se garantir a deformação uniforme na barra, a distribuição da tensão normal não deve gerar um momento interno resultante na seção transversal com relação aos eixos centroidais x e y. Então a gente vem aqui no centroide da seção transversal e estabelece o nosso sistema coordenado, né? x, y, z.
Se a gente pegar aqui os eixos centroidais, já que começam no centroide X e Y, que são paralelos à seção transversal, a gente tem que garantir, para obter o equilíbrio da nossa porção, da barra, né, que essa distribuição de tensões aqui, normais, não vai gerar um momento resultante nem quanto a X, nem quanto a Y. Para que isso aconteça, só existe uma possibilidade, que é o sigma ser constante. Então, quando a gente retirou o sigma aqui para fora da integral, considerando que ele era constante, era justamente para garantir que nenhum momento interno resultante com relação aos eixos x e y fosse obtido. Agora vamos falar um pouco sobre a interpretação gráfica. O módulo da força normal resultante, ou seja, a força P, é equivalente ao volume sob o diagrama da tensão normal. Ou seja, a gente tem que sigma é igual a P sobre A, se a gente passa o A multiplicando, a gente tem que P é igual a sigma vezes A. Então, o volume, né, que seria equivalente à força normal resultante, que é o que está escrito aqui, é igual a altura, que é sigma. Então, essas setinhas aqui, que são todas iguais, elas definem a altura desse volume aqui, e A, que seria a área, né, seria a base. Então, a gente tem uma base aqui, no caso dessa barra aqui, uma base circular, e a altura definida por sigma. Essas duas componentes, né, definem um volume, que é essa região aqui que eu estou apontando, e essa região é equivalente ao módulo dessa força P. Aí que a gente tem que, como consequência do balanço de momentos, essa resultante deve passar pelo centroide da seção transversal. Então, P sempre é aplicado ao centroide da área da seção transversal. Aí que a gente tem uma convenção de sinais. Quando a gente está trabalhando tração, P é positivo e, por consequência, né, sigma também é positivo, já que tem a mesma direção e sentido de P. E a mesma coisa para compressão, porém agora ao contrário. O P é negativo e o sigma também é negativo. Agora vamos falar um pouco de tensão normal média máxima. Quando a barra estiver sujeita a várias cargas axiais externas, a força resultante P não será constante em todo o seu comprimento. Além disso, podem ocorrer mudanças na seção transversal. Essas duas situações implicam na seguinte consequência: a tensão normal média não será constante por todo o comprimento da barra. Então, torna-se importante definir a seção onde ela apresenta valor máximo. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem. No caso de que a seção transversal continua constante por toda a barra, no entanto, a gente tem que ela está sujeita a várias cargas axiais. A gente tem aqui na extremidade esquerda uma carga de 12 kN, aqui no ponto B, 9 em cima e 9 embaixo, né? Então 18 kN aplicado para a esquerda, aqui no ponto C a gente tem 8 kN aplicado para a direita e aqui a gente tem 22 kN aplicado para a direita. Se a gente somar todas essas cargas externas, elas serão iguais a zero, para manter essa barra em equilíbrio, né? 22 mais 8, 30. 18 mais 12, 30. Então, tem 30 para a esquerda e 30 para a direita. Aí, a gente precisa definir qual seção entre A e D, qualquer uma dessas seções, onde ocorre a tensão normal máxima. Aí, para auxiliar nisso, a gente pode criar um diagrama de força normal. Já que a seção ela é constante durante toda a barra, o que vai definir onde ocorre a tensão normal máxima é justamente a força. Já que tensão é força sobre área e a área é igual para todos, onde ocorrer a maior força, vai ocorrer a maior tensão. Então, a gente utiliza dessa ferramenta que é o diagrama de força normal. É uma representação gráfica do valor da força normal resultante P em função da posição X da seção transversal ao longo do comprimento da barra. Então, a gente estabelece X nessa direção, começando do ponto A em direção ao ponto D. E conforme a gente vai andando aqui, né, pelo comprimento da barra, a gente também consegue definir qual que é a força normal resultante na seção considerada. Então, por exemplo, se a gente for analisar esse trecho compreendido entre o ponto A e o ponto B, a gente pode seccionar, né, a barra em qualquer um desses pontos, e a única força que vai ter que ser equilibrada é essa de 12 kN dirigida para a esquerda. Porque, igual a gente viu em análise estrutural, para analisar o que ocorre nessa seção transversal aqui, a gente pode analisar tanto o que acontece à esquerda dela, quanto o que acontece à direita dela. Como a parte da direita aqui tem mais carregamentos, ela é um pouco mais complexa de ser analisada. Então, a gente prefere
analisar somente a parte da esquerda. A gente consegue perceber, então, que se a gente fizer uma seção entre ponto A e B, a única força que atua é essa de 12 kN, então qualquer ponto aqui entre A e B terá a mesma força normal interna resultante. A mesma coisa acontece entre B e C e também entre C e D. Então, a gente precisa analisar esses três trechos, tanto de A para B, quanto de B para C e quanto de C para D, que é o que a gente vai mostrar no próximo slide. Analisando entre os pontos A e B, a gente vê que essa força normal interna resultante ela é igual a 12 kN de tração, já que ambas, né, ou esse sistema que traciona o elemento, entre B e C é 30 kN de tração, e entre C e D é uma força interna resultante de 22 kN também de tração. Se essas forças são de tração, todas elas são positivas. Então, se a gente for agora de fato para o diagrama de força normal, a gente vê que entre o ponto A e B a gente tem uma força de 12 kN positiva, ou seja, de tração. Entre os pontos B e C, a gente tem uma força de 30 kN também de tração. E entre o ponto C e D, a gente tem uma força de 22 kN também de tração. Bom, pessoal, para hoje era isso. Espero que eu tenha contribuído para o enriquecimento intelectual de vocês e vos espero no próximo vídeo. Um grande abraço.